Vamos lá? Vamos falar então dos limites da jurisdição nacional. Bom, gente, nós temos 3 artigos que vão tratar, basicamente, desses limites da jurisdição nacional. Mas deixa eu primeiro colocar de um jeito que vocês consigam entender. Quando a gente fala de jurisdição, nós já mencionamos que ela é a mesma em todo o território nacional. E que por conta de termos relações, jurídicas com entes estrangeiros, com pessoas estrangeiras, com empresas estrangeiras, existem alguns momentos que a gente precisa definir até que ponto é só a jurisdição brasileira que vai poder dirimir um determinado conflito, ou se eu vou ter outras jurisdições que possam dirimir esse conflito para mim. E o que o legislador nacional ele resolveu definir? Ele trouxe 2 formas de limite dessa jurisdição nacional. Ele trouxe uma sendo concorrente e uma outra exclusiva. Primeiro, eu vou explicar para vocês a exclusiva. Depois a gente parte para a concorrente. Por quê? Porque a concorrente ela tem alguns desdobramentos. Só pegar o código aqui para ler para vocês o artigo que eu quero, tá? Quando a gente fala de limite da jurisdição nacional, a gente vai para os artigos 21, 22 e 23 do Código de Processo Civil. Não é Código Civil, porque o Código Civil é direito material. Tá? Então, vamos lá. Olha o que o artigo 23 diz. Compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. Então, vocês vão pegar nesse artigo 23 do Código de Processo Civil e vão sublinhar, grifar, colocar aquele marca-texto com exclusão de qualquer outra. Isso significa o quê? Que se houver qualquer conflito, no sentido de que eu vou mostrar para vocês, desse artigo 23, só a jurisdição nacional pode dirimir esse conflito. Só será válida e produzirá efeitos no território nacional as decisões proferidas em jurisdição nacional, ou seja, pelo Poder Judiciário brasileiro. Se eu tiver uma decisão proferida por um Estado estrangeiro, essa decisão não vai produzir efeitos dentro do território nacional. Por quê? Porque a lei é clara. Só pode ser, tratada pela jurisdição nacional, porque a lei exclui qualquer outra, tá ok? Então, vamos lá. Quais casos são esses? 1. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, se eu estou discutindo um imóvel e o imóvel está aqui no Brasil, só a jurisdição nacional pode dirimir esse conflito. Basta a gente pensar no seguinte, o americano e um português. O português tem um apartamento aqui no Brasil e aí ele conhece o americano, ele está em Portugal, ele tem domicílio em Portugal, ele reside em Portugal, e aí ele vende esse imóvel para o americano. E o americano, ele quer fazer com que esse imóvel, essa venda, ou de repente uma dívida que ele foi perseguir em juízo lá fora e conseguiu esse imóvel, Esse imóvel foi penhorado. E aí a decisão é no sentido de que ele resolve adjudicar esse imóvel, ele resolve fazer com que o imóvel quite a dívida, então ele tem uma sentença conferindo esse imóvel para ele, e aí ele pega e vem aqui para quê? Para poder emitir-se nesse imóvel, configurar efetivamente a transferência desse imóvel para ele. Não vai produzir efeitos essa decisão aqui. Não vai, por quê? Porque para resolver a questão desse imóvel, para ele emitir-se nesse imóvel, ele vai ter que ajuizar uma demanda na Justiça Brasileira. Por quê? Porque o artigo 23 diz: compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Tá? Inciso 2. Em matéria de sucessão hereditária, ou seja, de inventário, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventariante e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, o camarada pode ser francês, pode ser alemão, nunca ter residido aqui, nunca ter sido domiciliado aqui, ou mesmo ele teve aqui um período que adquiriu alguns bens, voltou para a terrinha dele e morreu, abriu seu inventário lá.
Nesse inventário, levantou-se todos os bens e fizeram a partilha de bens. E aí, incluído o bem imóvel aqui no Brasil, ou um bem que está no Brasil. Aí ele vem para cá querendo o quê? Querendo fazer valer essa partilha do inventário lá fora. Vai poder? Não vai poder. Por quê? Porque compete à justiça brasileira com exclusão de qualquer outra, tá? Inciso terceiro. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Mesma coisa. Se eu estou em ação de divórcio, separação ou dissolução de união estável, né? A pessoa foi lá, brasileira, viajou, e aí ou casou com, vamos dizer, casou com um argentino, ou começou a viver em união estável com esse argentino, e aí eles adquiriram alguns bens, ela teve conhecimento de alguns imóveis aqui no Brasil que estavam no preço legal, eles dois resolveram comprar, e agora eles estão se separando, né? Vão dissolver a união estável. Ah, mas tem os bens no Brasil. Vamos partilhar aqui? Não, não dá para partilhar lá. Esses bens brasileiros, esses bens que estão no Brasil, precisam ser submetidos a uma demanda na jurisdição brasileira, tá? A decisão lá de fora não tem valor aqui, porque compete à jurisdição brasileira com exclusão de qualquer outra, ok? Então, a primeira situação, quando eu falo de limites da jurisdição nacional, se eu estou tratando de partilha de bens voltadas em relação à separação, a divórcio ou a dissolução de união estável, se eu estiver tratando de testamento, de inventário, de partilha de bens em relação a inventário, só a justiça brasileira. Se eu estiver discutindo alguma questão de imóvel situado no Brasil, só a justiça brasileira pode dirimir esse conflito, tá? Então, a justiça brasileira não aceita qualquer decisão estrangeira que produza efeito aqui no Brasil se versar sobre uma dessas três questões, ok? Então, esse é o primeiro limite. Mas, por outro lado, eu tenho algumas questões que o legislador definiu que, olha, você pode optar, porque a jurisdição é concorrente. Em outros casos, você pode escolher entre a jurisdição brasileira ou a jurisdição estrangeira. E mais ainda, você pode até ajuizar a ação nos dois lugares e ver que bicho vai dar. Aí vocês devem estar se perguntando assim, mas se eu ajuizar a ação em dois lugares, qual decisão que vai prevalecer? Será que é a mais benéfica? Vamos ver? Primeiro, vamos lá no artigo 21 e 22. Artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações que... Perceba que aqui não vem aquele termo com exclusão de qualquer outra. Então, ele diz, olha, compete à brasileira, mas nada óbvio que você também vai buscar na estrangeira, tá? 1. O réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então, se o réu tiver domicílio no Brasil, estiver aqui, né, estiver domiciliado no Brasil, você pode ajuizar a demanda no Brasil ou no estrangeiro. 2. No Brasil tiver que ser cumprida a obrigação. 3. O fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Se o fato ocorreu no Brasil ou se o ato foi praticado no Brasil, você pode optar pela jurisdição brasileira ou pela jurisdição estrangeira. Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso 1, que é o réu, qualquer que seja a nacionalidade, esteja domiciliado no Brasil, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência filial ou sucursal. É o que acontece muito com o Google. O Google é uma empresa estrangeira, mas ela tem filial no Brasil. Então, eu considero ela domiciliada no Brasil também. Artigo 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. 1. De alimentos, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. B. O réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. E aqui, gente, ele não precisa nem ter domicílio no Brasil, nem ser residente no Brasil. Mas se ele tiver aplicações financeiras no país, você já pode utilizar a jurisdição nacional. Inciso segundo. Decorrente de relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Sabe aquela coisa do eBay, do AliExpress, que a gente compra muito, né? É empresa estrangeira. Então, se o consumidor estiver domiciliado ou residente no país, você pode demandar aqui no Brasil.
E o inciso terceiro, em que as partes expressam tacitamente se submeter à jurisdição nacional. Então, podem ser dois estrangeiros, mas se eles resolvem se submeter à jurisdição nacional, quer seja por uma cláusula contratual, quer seja livremente, não tem problema nenhum. A jurisdição brasileira poderá processar e julgar aquela demanda, tá? Agora, perceba que, nesses casos, tanto eu posso ajuizar no Brasil, como eu posso ajuizar no estrangeiro. E aí eu falei para vocês, eu também posso ajuizar nos dois lugares. E olha o que o artigo 24 vai falar. A ação proposta perante o tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação da sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Gente, vamos esmiuçar esse ponto, que é isso que eu quero que vocês entendam. Porque tem palavrinha nova aqui, né? O legislador permitiu, nessa jurisdição concorrente, dizendo o seguinte, olha, tanto faz a brasileira como a estrangeira, se for estrangeira eu vou autorizar que ela produza efeitos aqui. Essa autorização se dá por uma ação própria chamada homologação de sentença estrangeira. E essa homologação de sentença estrangeira, ela é feita pelo STJ, tá? Ele homologa, essa homologação é como se ele estivesse autorizando, olha, essa sentença pode produzir efeitos no Brasil. E aí, quem é que vai fazer com que essa sentença seja executada? Lá a Justiça Federal. Mas essa homologação é feita no STJ, tá? E essa homologação é um tipo de cooperação internacional. Mas eu não quero falar de cooperação internacional agora não, que a gente vai falar já já. Eu quero que vocês entendam primeiro isso. Então, eu posso ajuizar aqui no Brasil, posso ajuizar lá fora, mas essa sentença proferida lá fora, ela precisa, para produzir efeitos no Brasil, ela precisa ser homologada, ser autorizada, tá? E aí, o legislador fala, olha, se eu ajuizar uma ação lá fora e tiver uma tramitando aqui no Brasil, não induz litispendência. O que é isso? O que é litispendência? Se eu tiver, no Brasil, duas demandas idênticas, elas não podem continuar. E aí, o que seria uma demanda idêntica? Vamos lá. Lembra quando eu falei que eu ajuizei uma ação em face do Zezinho? Que eu contei a história, que eu contratei o Zezinho, ele não fez o show no aniversário da minha filha, e agora eu quero indenização? Pois é. Quando eu demando, toda ação, né? Ação no sentido de direito de agir, quando eu ajo e provoco a jurisdição, eu tenho que apresentar 3 elementos que vão constituir toda e qualquer ação. Toda e qualquer ação, ela possui 3 elementos. Que elementos são esses? Partes, lembra? Eu e Zezinho. Partes. Causa de pedir, que é exatamente a situação jurídica que ocorreu, né, e como o direito trata aquela situação jurídica. Lembra? Pactuei um contrato, ele não cumpriu o contrato, ainda me causou dano. Pois é, causa de pedir. E pedido, que é o que eu quero que a jurisdição faça, que a jurisdição atenda. Então, esses elementos de uma ação é que vão identificar esta ação. Então, se eu tenho 2 demandas, duas provocações no judiciário, com as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e com o mesmo pedido, uma, ou seja, a segunda, não vai poder se desenvolver. Por quê? Gente, imagina, eu tenho 2 ações, mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, em juízos diferentes. Qual é a probabilidade de eu ter 2 decisões distintas e em conflito uma com a outra? Bom, a probabilidade é de 99,99%. Assim sendo, quando eu tenho 2 demandas iguais, eu vou ter, nessa segunda demanda, um pressuposto processual negativo. E se eu tenho um pressuposto processual negativo, essa segunda demanda não pode continuar. Então, ela precisa ser extinta.
Porque um pressuposto processual negativo pressupõe que o processo não pode continuar. Exatamente porque ele nega o processo, nega a manutenção do processo, a continuidade daquele processo, tá? E um desses pressupostos processuais negativos é a litispendência. O que significa a litispendência? Significa dizer que quando eu ajuizo a segunda demanda aqui, eu vou alegar que existe litispendência. Litispendência, eu já tenho uma lide pendente de julgamento. Então, eu não posso ter uma outra lide igual. Essa lide já existe e já está em trâmite no processo, aguardando, né, um julgamento. Já está acontecendo. Então, essa aqui tem que morrer. Mas perceba, essa litispendência ela ocorre dentro do mesmo território nacional. Se eu tenho um processo tramitando lá na França e um no Brasil, não tem esse perigo. Porque a sentença francesa, para que ela produza efeitos no território nacional, ela precisa ser o quê? Homologada pelo STJ. E aí, qual vai prevalecer? Depende. Porque se ela vier a ser homologada pelo STJ, o STJ, quando uma sentença estrangeira, né, é requerida a sua homologação, a sua autorização para ela produzir efeitos, ele vai fazer um juízo chamado juízo de delibação, que é um juízo formal naquela sentença. E uma das análises que ele vai fazer é se aquela sentença viola a ordem jurídica interna. E aí percebam, se a sentença francesa vem pedindo homologação e a sentença brasileira já transitou em julgado, já fez a coisa julgada. Aquela causa já foi apreciada e já foi julgada. Então, essa sentença estrangeira não vai ser homologada, porque se ela for homologada, ela vai ferir a ordem jurídica interna, porque eu já tenho aquela causa julgada. Agora, quando ela vem e o meu processo aqui ainda está tramitando, não tenho coisa julgada, e essa sentença estrangeira vem e pede para ser homologada, se o meu processo ainda estiver em trâmite, ela pode ser homologada. Só que ao ser homologada, eu passo a ter o quê? A coisa julgada. O que vai acontecer com esse meu processo brasileiro em trâmite? Vai ser extinto. Porque aquela causa já foi resolvida. Tá? Então, na verdade, quem prevalece? Depende. Depende se a homologação, quando vier, vem e o processo brasileiro ainda está em trâmite ou não, né? Ou o caso dela vir e o processo brasileiro já terminou e ela não será homologada. Tá legal? Então, essa jurisdição concorrente que existe em determinadas situações, a gente só vai ter que analisar o quê? Exatamente essa vinda, né? Essa homologação da sentença estrangeira em relação a já existir ou não um processo aqui. Por isso que o legislador fala que não induz a litispendência. Eu não vou ter como ter duas decisões conflitando. Por quê? Porque as duas decisões elas não produzem efeitos automaticamente no país. A estrangeira ela precisa de autorização prévia para poder produzir os efeitos, que é a homologação de sentença estrangeira. Ok? Beleza? Então, agora, eu quero trazer para vocês um videozinho para que vocês possam assistir, né? Que ele vai falar um pouquinho sobre a cooperação internacional. E a partir dessa cooperação internacional, a gente vai esmiuçar cada uma delas, tá legal? Então, vou colocar o vídeo aqui para vocês. Você sabe o que são mecanismos de cooperação jurídica internacional? A AGU explica. O processo de internacionalização da vida cotidiana traz consequências para a vida jurídica. Temos questões ligadas à pessoa, à família e às transações comerciais. Dessas relações surgem litígios internacionais, da esfera civil à penal. Para facilitar a solução desses litígios, os Estados têm se utilizado dos mecanismos de cooperação jurídica internacional, institutos que permitem o auxílio mútuo entre Estados para a adoção de medidas administrativas, investigativas ou judiciais necessárias para o caso concreto. Dentre os mecanismos de cooperação jurídica internacional existentes, podemos destacar a carta rogatória, a homologação de sentenças estrangeiras e o auxílio direto. Carta rogatória é o instrumento de cooperação jurídica em que um juízo solicita para outro a prática de um ato judicial, como a citação. Já por meio da homologação de sentença estrangeira, o Estado brasileiro reconhece uma decisão judicial definitiva proferida por uma autoridade estrangeira. A carta rogatória e a homologação de sentença estrangeira são considerados métodos tradicionais de cooperação jurídica internacional.
elas estão sujeitas ao juízo de delibação, que é a análise dos requisitos formais da decisão estrangeira pelo Tribunal Interno competente. De acordo com o artigo 105 da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça conceder a autorização para o cumprimento das cartas rogatórias e homologar as sentenças estrangeiras. Após esse procedimento, e atendidos os requisitos formais, como tradição juramentada, e materiais, como respeito à ordem pública, aos bons costumes e à soberania, esses atos judiciais serão executados perante a Justiça Federal, conforme estabelece o artigo 109 da Constituição. Diferente das demais, o auxílio direto é o intercâmbio entre autoridades judiciais e administrativas de estados diferentes sem que passe pelo juízo de delibação. Ele é utilizado para colher provas, obter informações ou adotar quaisquer outras medidas admitidas no nosso ordenamento. Por fim, é importante dizer que o novo Código de Processo Civil, de maneira inovadora, reservou um capítulo específico para a cooperação jurídica internacional. Isso mostra a preocupação do legislador com o cumprimento dos tratados internacionais e também com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGUexplica. Até a próxima! Bom, o videozinho conseguiu mostrar para vocês, né, de maneira ilustrada, exatamente o que eu acabei de falar em relação à sentença homologatória, que faz parte da cooperação internacional, tá? E a gente vê a cooperação internacional no próximo bloco, ok? Até já!